realmente não estava a fim de fechar o olho. Não estava. Aí eu puxei minha cadeira, sentei em frente à fogueira e fiquei assim, sentada desse jeito aqui, com a mão no queixo, olhando para a fogueira. Tipo, hoje eu tô uma criança birrenta, não quero fechar o olho. Menina, sei que assim eu fiquei uns 30 minutos. Eu tinha até certeza que eu não tinha entrado na força, sabe? De repente, veio uma voz e falou assim para mim, com olhos abertos. Oi, gente, estamos aqui com mais um Consagrando, né? São os vídeos de toda segunda-feira falando sobre ayahuasca. Tô aproveitando aqui meu horário de almoço para gravar aqui com a Ju, porque muitas vezes, né, o tempo é corrido, é difícil de conciliar. Então, tem vezes que o vídeo a gente posta de manhã, tem vezes que vai um pouquinho mais tarde, mas a gente não vai deixar de fazer. Oi, Ju! Oi, Vivi! Oi, gente! Tudo bem? A pergunta de hoje, eu estava conversando com a Jo agora há pouco, e a gente resolveu agora começar a responder as perguntas, porque a gente tem bastante pergunta acumulada, e eu acho que é até legal mesmo para vir como tema, né, dos nossos bate-papos de segunda-feira. Eu vou ler aqui a pergunta para vocês, né? A seguidora diz o seguinte: meninas, já consagrei por 10 vezes, mas não sei se vou. Peraí. Meninas, já consagrei por umas 10 vezes, mas não sei se vou com medo, porque para mim é sempre muito dolorido, difícil mesmo. Não me entrego, brigo comigo mesma o tempo todo, caminho pelo salão, não sei, queria muito esse encontro comigo mesma, mas estou fazendo tudo errado, pois não consigo realmente ficar de olhos fechados e em silêncio. E minhas vivências são sempre traumáticas e frustrantes, pois vejo sempre o pessoal relatando seus aprendizados e mirações e eu não vejo nada, apenas escuridão. Complicado, né, amiga? Porque a gente percebe, assim, nesse caminho, muitas pessoas mesmo realmente relatando experiências mirabolantes, né? Altas mirações. E eu acho que isso cria uma grande expectativa na galera, né? Eu acho que a expectativa é uma coisa que atrapalha bastante. E eu volto a dizer, no meu ponto de vista, esse lance, assim, de aprendizados, de mirações, da forma como a ayahuasca vai trabalhar com você, é muito pessoal. É muito pessoal, é uma coisa bem individual mesmo. Não adianta você ficar aqui, assim, sabe, comparando experiências com o teu colega, porque a medicina sabe como trabalhar contigo, né? Então, a única trabalho mesmo fazer é estar disponível para a experiência e entender que não tem como comparar, né? A medicina sabe como falar com você, ela age de acordo com o teu conteúdo armazenado de vidas, né, de encarnações, e o que vai falar com o Zezinho não vai ser a mesma coisa que vai falar com o Joãozinho, né? Então, tem N maneiras da gente obter os aprendizados numa experiência de ayahuasca. Ju, eu acho que seria legal você relatar, eu acho que seria legal você explicar, né, isso com esses anos que você tem também de experiência aí no Instituto, né, para tentar ajudar essa seguidora que fica comparando. Eu acho que essa pergunta não é só dela, né, é de muitos que nos assistem também. Então, Cleidiane, quando a gente leu a sua pergunta, quando eu ouvi aqui, né, a sua pergunta, Vivi lendo, e aí, assim, eu queria dizer, assim, que eu te ouço, eu te escuto nisso que você está falando, sabe? Eu, de verdade, assim, como é que eu posso dizer? Eu sinto isso junto com você, porque isso que a Vivi falou também é muito importante, né? Que às vezes a gente quer vivenciar a experiência exatamente igual de outra pessoa, né? Então, não só com relação à ayahuasca, mas em tudo na nossa vida. A gente acha que a vida da pessoa XYZ é muito mais fácil do que a nossa, e é muito mais, como eu posso te falar, se eu tivesse a vida da fulana, com certeza eu estaria em outro lugar, com certeza. A gente até às vezes fala assim, né? Nossa, fulana tem tanta sorte, ela tem tantas coisas, se eu tivesse a vida dela, eu faria isso, isso e aquilo outro, mas, né, mas enfim, tem essa questão que eu acho que a gente está sempre olhando para o lado, mas me chama a atenção, assim, duas frases, né, que você fala assim, que caminho o tempo inteiro pelo salão, brigo comigo mesma, né, então fica assim, eu gostaria de até devolver uma pergunta para você, o quanto, assim, na sua vida, não só na cerimônia de ayahuasca, você está nesse movimento de brigar e de resistir as coisas que estão acontecendo na sua vida, né? A gente falou a respeito disso no vídeo que a gente gravou sobre uma outra pessoa que não conseguia entrar na força,
ao que me parece que não é o seu caso, não é o caso de não entrar na força, mas sim talvez resistir a esse processo de força, até porque talvez você já tenha criado um condicionamento aí mental de que se você fechar os olhos e ficar quieto, você vai entrar em contato com essa escuridão que você relata, né, ter entrado em contato nas últimas experiências. E uma outra coisa que me chama atenção aqui é quando você diz assim que não consegue ficar realmente de olhos fechados, né? Então, assim, eu vou dar uma cutucada aqui em você e talvez você ache até que eu não tenha razão com relação a isso, mas eu até gravei um vídeo falando disso, a respeito desse nosso costume de falar que eu não consigo fazer tal coisa, né? E o exemplo que eu usei era de uma pessoa que estava tentando emagrecer e dizia que não conseguia parar de comer. Então, olha que interessante, né? Quando a gente fala isso, que eu não consigo, o que a gente cria para a nossa realidade, pensando assim, que nós, né, assim, como é que eu posso dizer? Nós que temos essa prerrogativa, que temos esse dom de escolher a todo momento, né? Mas quando eu digo assim, que eu não consigo fazer alguma coisa, o que eu estou fazendo para mim mesma, mandando uma mensagem, quase como se, olha, veja se faz sentido, como se tivesse duas vozes. Sabe aquele desenho do Pato Donald que tem o anjinho e tem o diabinho? Como se tivesse duas vozes na sua mente, você fosse aquela que tenta ficar quietinha, e aí tem um diabinho, tem você, diabinho, que fala assim, não, não consigo de jeito nenhum. É quase como se você tivesse a sensação de que você não tem autonomia sobre o seu próprio comportamento. E aí o que eu queria dizer para você, assim, até para mudar a sua fala, que talvez até mude a sua experiência com a Ayahuasca na próxima vez, não é não consigo, muda esse verbo por eu não quero ficar de olhos fechados. Então, assim, já muda um pouco essa perspectiva. Para mim, quando eu falo isso, né, ao invés de falar assim, para várias coisas, assim, eu queria falar tal coisa para a pessoa, mas eu não consigo, não é que eu não consigo, eu não quero. E toda vez que a gente não quer fazer alguma coisa, apesar de a princípio parecer que a gente está perdendo, né, no seu caso, perdendo a oportunidade de fazer esse encontro consigo mesma, como você está dizendo, mas tem sempre um ganho secundário. Então, qual o ganho secundário, por exemplo, da pessoa que não consegue parar de comer? Ela tem um ganho secundário daquela sensação de satisfação imediata. Então, para você que de repente não consegue, né, fala assim, não consigo fechar os olhos ou não quero fechar os olhos, o ganho secundário talvez seja que você evite essa experiência com essa tal escuridão que você diz, né? Mas eu queria, assim, até um pouco além disso, e aprofundando um pouquinho mais, desculpa se eu estou me estendendo, mas é que, de verdade, na verdade mesmo, assim, todas as nossas situações, inclusive isso que você está chamando de escuridão, se a gente força mais um pouquinho, vai além um pouco daquilo que a gente acha que é capaz, você vai ver que a luz está, assim, não tem outro caminho para a luz a não ser através da nossa própria escuridão. E talvez seja um momento, assim, de você se dar essa oportunidade de enfrentar a escuridão mesmo, sabe? Porque você vai ver que do outro lado é totalmente seguro. Você vai ver que não tem outro caminho para a luz a não ser através da escuridão, sabe? E aí é esse momento da confiança mesmo, da confiança, da fé. A gente falou bastante de confiança aí essa semana, mas assim, de confiar que seja o que for que estiver acontecendo, que a medicina é sábia, que a sua mente também é sábia, vai te trazer os elementos que você precisa. E assim, para você lembrar de, no meio desse processo, no meio da escuridão, é só você se conectar com alguma coisa mais sutil, por exemplo, com a respiração, onde você pode só prestar atenção na sua respiração. Eu costumo dizer assim que não tem nada que respirar profundamente 3 vezes, ouvir a música, perceber que não tem nada acontecendo. Sabe quando você percebe que tudo tá acontecendo na sua mente, que não tem nada de fato acontecendo, né? Isso pode ajudar muito na sua experiência. O que você tem para dizer, Fih? Ai, olha só, eu estava analisando também o que ela escreveu, né? E logo aqui no começo eu achei interessante, né? Ela diz o seguinte: é sempre muito dolorido, difícil mesmo, né? E aí ela engata uma assim, que, dizendo que ela briga com ela mesma o tempo todo, né? Briga com ela mesma o tempo todo. Eu acho que também seria legal você trazer o olhar para esse lado de brigar com você o tempo inteiro. Será que só o fato de você não estar aceitando esse tipo de experiência que você está tendo, que você diz que é muito traumático e dolorido, será que não é uma briga? Né? Você está continuando a brigar, né? Porque por mais que seja traumática e dolorida, a hora que você fala que você briga é porque você não tem aceitação, né, daquilo que está sendo mostrado. Porque se você tiver aceitação, você não vai estar brigando. Você simplesmente vai estar de mãos abertas, aceitando aquilo que está vindo para você.
né? E essa colocação que a Ju fez é muito interessante, porque se a gente começa a trazer todas essas vivências da ayahuasca pro nosso dia a dia, a gente vai ver que é simplesmente um retrato daquilo que a gente está vivendo agora, né? Então, assim, traz o olhar para isso também, porque não vai ser diferente. Essa vivência toda que você está tendo na ayahuasca, que você diz que talvez seja medo, que é dolorido, que é traumático, que você briga e que você... Mas só que, assim, além de tudo isso, você quer um encontro contigo mesmo, entendeu? E você não consegue ficar de olhos fechados, não consegue ficar em silêncio. Será que você não vive assim no teu dia a dia? Né? Para um pouquinho, faz esse exercício que a Ju disse de respirar, de meditar, e tenta ver se existe alguma similaridade, né, com esse momento de força, né, na qual você está consagrando e tem esse tipo de experiência, com os momentos teu do dia a dia, né? Será que você tem aceitação? Será que você briga com aquilo que está sendo apresentado para você, né? Ou você queria outra coisa, né? O querer outra coisa é sofrimento, né? Marco Schutt já diz que sofrimento nada mais é a não aceitação daquilo que já é, né? Então, quando a gente quer outra coisa, que não está sendo aquilo que a gente está tendo no agora, a gente sofre, né? Isso é verdade, porque eu comecei a praticar esse exercício desde quando eu o conheci, né, há 4 anos atrás, e muitos dos meus sofrimentos, eles se sumiram, assim, de verdade, né? Porque isso vocês têm que fazer na própria vida de vocês, né? Não acredita naquilo que a gente está falando. Tenta realizar isso, né? Testa, se coloca teste, gente, dá a cara tapa para bater mesmo e fala, não, eu quero entender se tudo isso que eu ando ouvindo nos vídeos da Juliana e da Vivi é verdade. Então, assim, tenta na tua vida. Se vocês tiverem um pouquinho de disponibilidade, testar na vida de vocês, vocês vão ver que é verdade. Porque foi isso que eu fiz quando esses ensinamentos foram passados para mim, né? E eu sei que a Ju também faz isso o tempo inteiro. E aquilo que a gente falou num vídeo é muito interessante, né? Quem vê a gente falando aqui vai achar que a gente tem uma vida linda, maravilhosa, cor-de-rosa, cheia de felicidade, de abundância. Gente, isso não é verdade, entendeu? Pelo contrário, eu acho que quem entra no caminho espiritual tem cada perrengue, né? Porque parece que quanto mais a gente vai passando nas provas, as lições vão vindo assim, proporcional, né, àquilo que você anda aprendendo, não é verdade, amiga? E até assim, eu estava ouvindo a Vivi falar, né, e aí falando assim, que ela trouxe esse aspecto de brigar consigo mesma, né, e muitas vezes, né, Cleidiane, assim, aceitação não tem só a ver com a aceitação do que está se apresentando, mas talvez a aceitação de si mesma, um autoacolhimento, talvez você não queira ficar de olhos fechados e talvez você não queira, isso não é obrigatório, sabe? Então, assim, ficar de olhos fechados, respirar fundo e deixar essa escuridão vir, também, assim, você pode ser gentil consigo mesma e chegar ao ponto de compreensão onde você fala assim, olha, eu não quero ainda vivenciar isso, e aí volto aquela minha indagação, assim, sobre eu não consigo, e você mudar o verbo, assim, já faz toda a diferença para eu não quero fechar os olhos, porque neste momento eu não quero enfrentar essa escuridão, e tá tudo bem, né? E uma outra coisa, assim, que eu pensei, ouvindo a Vivi falar, é a questão do significado, porque, assim, todo significado que está atrelado a essa sua experiência, né? Então, quando você fala assim, eu vejo as pessoas relatando os aprendizados e mirações, eu só vejo escuridão, né? Você atribuir um significado para aquilo que você vivencia durante a sua sessão com a ayahuasca. E aí, de repente, não é nem isso, sabe? Às vezes você já deu esse significado e você acha que é isso que você está vivenciando, mas às vezes isso, por exemplo, que você está chamando de escuridão é só, sei lá, um batimento cardíaco acelerado, é um pouco de medo, alguma coisa nesse sentido, não necessariamente a escuridão, né? Então, assim, tudo isso, todo esse peso, todo esse significado, eu vim agora de São Paulo, estava ouvindo um podcast falando a respeito de coemergência, mas, de repente, é algo assim que você está atrelando significado para isso, e de repente nem é isso também, né? Então a gente pode relativizar a experiência, e se essa experiência for assim, apenas uma experiência, o que você experimentou? Eu experimentei isso aqui, né? E aí ela é só uma experiência, ela não tem todo esse significado e todo esse peso, né? É engraçado, né? Cleidiane, eu vou te contar uma experiência que eu tive para você ver como a ayahuasca trabalha, tá?
quem sabe consiga desconstruir essa expectativa que você e outras pessoas que estão assistindo a gente também criou em torno, né, das migrações. Teve uma vez que eu fui tomar ayahuasca e eu não estava num dia bom, sabe? Aí eu comecei a criar umas identificações assim, passei a semana ruim, xinguei todo mundo, falei palavrão, comi carne, e eu tô chateada, tô aborrecida. Sabe quando você tá assim, que não acordou legal? Aí eu falei, pronto, a minha experiência vai ser uma bosta, entendeu? Eu falei assim, não vai ser legal, enfim, tô nessa vibe, né? A gente fala assim, nessa energia. Beleza. Aí eu fui lá, consagrei, e foi muito legal, porque eu não estava afim de fechar o olho nessa experiência. Eu estava assim, sabe quando você quer ficar olhando para os outros, reparando o que está acontecendo ao seu redor? Eu realmente não estava afim de fechar o olho. Não estava. Aí eu puxei minha cadeira, sentei em frente à fogueira e fiquei assim, sentada desse jeito aqui, com a mão no queixo, olhando para a fogueira. Tipo, hoje eu tô uma criança birrenta, não quero fechar o olho. Menina, sei que assim eu fiquei uns 30 minutos. Eu tinha até certeza que eu não tinha entrado na força, sabe? De repente, veio uma voz e falou assim para mim, com olhos abertos, tá? Viviane, bom, já que você tá desse jeito, sentadinha, concentrada, olhando para a fogueira e não tá afim de fechar o olho, hoje a gente vai trabalhar com... Isso uma voz falando comigo. A gente vai trabalhar com você através da audição. Então você vai escutar a nossa voz e hoje você vai poder fazer qualquer pergunta que você quiser, ela vai ser respondida. Vai vendo. Aí eu falei, fiz assim, né? Porque eu achava que eu só ia ter experiência se eu tivesse deitada e de olhos fechados. Nisso eu falei, cara, não é possível. Aí eu chacoalhava a cabeça, respirava, eu falei, não, acho que é pensamento meu, né? Aí falou, e aí, você tem uma pergunta pra gente? Menina, aí eu fiquei desconfiada, eu falei, não. Daí eu comecei a ficar analisando aquela voz e tal, eu falei, quer saber, eu vou desafiar a voz. Eu cheguei e falei assim, tenho. Eu falei assim, o negócio é o seguinte, eu quero saber sobre a Bíblia, vai vendo. Eu quero saber se é verdade, que tudo aquilo lá na Bíblia é verdade, se a gente pode seguir a Bíblia, eu quero que vocês me expliquem sobre a Bíblia. Aí, vai vendo. A voz chegou e falou assim para mim, me deu uma baita aula de Bíblia. Tipo, coisas que nem que eu quisesse repetir para vocês aqui agora eu ia conseguir, tá? Aí falou assim, ó, o negócio é o seguinte, não é que tem certo e errado. Se o fiel que estiver lendo a Bíblia estiver disponível, de coração aberto, pode estar escrita a maior baboseira do mundo. A pessoa vai se conectar com o sagrado, vai entender. Aí eu estendi a pergunta, né? Eu cheguei e falei assim, tá, então eu quero saber também daqueles pastores, né, que ficam enganando o povo, enchendo o bolso, enriquecendo, né, coitado dos fiéis, vão lá, né, são enganados, pagam dízimo, gasta toda a fortuna, o dinheiro suado que eles têm lá. Eu quero saber como é que fica, coitado do fiel, tá sendo enganado? Aí a voz chegou e falou assim para mim, falou assim, Viviane, a tolice de vocês que ficam achando que as coisas que Deus faz é errada, entendeu? O homem não é nada perante a grandiosidade de tudo isso. Então, assim, se o fiel vai lá na tal da igreja com o pastor, né, que está querendo enganar, e ele tiver de coração aberto, ele vai pegar a mensagem de Deus do absoluto através da boca daquele pastor salafrário. Tipo assim, nessas palavras, entendeu? Ou seja, a ayahuasca fala com a gente na palavra que a gente até mesmo do jeito que você costuma falar. Ela usava assim termos que eu falo, né? Para ficar bem claro. Isso é muito louco, gente. Aí eu falava assim, nossa, a voz está falando salafrário, está falando palavrão, mas assim, é o tipo de jeito, o meu costume de falar, né? E eu entendi que, na verdade, a gente fica querendo relativizar tudo. É isso que a Ju falou, sabe? Teorizar tudo, colocar tudo numa caixa e falar, ó, isso é assim, assado. Cara, não tem nada a ver com o que a gente está olhando, tem a ver com o que a gente sente, tem a ver com o que a gente guarda dentro da gente, né? Então, ou seja, só para finalizar, dá para entender que tudo vai depender da tua disponibilidade, da tua veracidade, da tua vontade de realmente seguir uma religião, por exemplo, entendeu? Se é a Bíblia, se é uma igreja evangélica, ou sei lá, qualquer outra instituição, se é verdade aquilo que você está querendo. Como você mesmo disse, eu quero muito ter um encontro comigo mesma. Se isso for verdade, Cleidiane, entendeu? Você vai se aquietar, entendeu? Você vai começar a ter os insights que a gente tanto fala, tá? Por mais traumática e esquisita que tenha sido essa sua experiência de ficar andando no salão de um lado para o outro, vai chegar um momento que você vai estar tomando uma xícara de café
num bar, com uma amiga, e de repente você vai entender o porquê daquele caminhar para lá e para cá, o porquê de você estar falando que a experiência é traumática, o porquê de você não estar querendo fechar o olho, sabe? Não necessariamente tem que vir uma voz como veio comigo e explicar. Não, cara. É um mistério o jeito que a espiritualidade trabalha com a gente. E mistério é mistério. Como que a gente vai poder explicar o que é mistério, né? Se a gente explicasse o mistério, não ia ser mais mistério, cara. A gente simplesmente tem que confiar e continuar realmente firme e forte, a firmeza no processo de despertar da consciência. Vi, eu estava te ouvindo aqui, eu fiquei com vontade de falar só mais uma coisa, talvez para a gente finalizar esse vídeo, é que assim, o nosso roteiro, né, de vida e as particularidades da vida de cada um é altamente individualizado, mas é exatamente aquilo que você precisa. E já que o nosso roteiro de vida, as nossas compreensões, crenças, conceitos, tudo isso que está aqui na nossa mente é altamente individualizado, não tem como você ter uma experiência nem parecida com alguém que conviva com você, nem que essa pessoa seja sua irmã gêmea. Esse é um ponto que eu queria falar. E outra coisa assim que eu queria falar para você, Cleidiane, que é assim, independente da nossa crença ou daquilo que você acredita, eu queria te dizer assim que você é muito amada. E que você é muito amada, assim como eu, assim como a Vivi, assim como, sabe? Então, assim, você é muito amada. Lembra disso, assim, na hora da força, na hora que estiver pegando. Lembra, fala assim, eu sou muito amada, sabe? Eu sou filha de Deus. E lembra dessa luz que lembra da verdade a respeito de si mesmo, sabe? E lembra, assim, que todas as particularidades, detalhes, coisas muito específicas da sua vida, apesar de parecerem não encaixar, você vai ver que tem um plano, assim, divino que assim, foi feito sob medida para você. É isso, gente. Confia, confia e confia. Isso vai ajudar na experiência, não só na ayahuasca, como no nosso dia a dia também. Entrega a vida de vocês na mão daquele que sabe, porque a gente aqui com essa mente, a gente não sabe nada. A gente tem apenas que viver, né? A gente está aqui para ter uma experiência de ser humano, né? Mas a gente não é simplesmente ser humano, a gente é algo muito maior, a gente é eterno, a gente é uma centelha, né, do divino. Então é isso, esteja disponível para o que der e vier e confia. Gente, é isso o vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Cleidiane, espero que a gente tenha trazido um pouquinho de luz aí para você. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem colaborar com a gente agradece. Mande as suas perguntas, que a gente vai ter o maior prazer em fazer o Consagrando respondendo a pergunta de vocês. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Uma linda semana. Namastê. Namastê.